Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, estamos mais uma semana de nosso programa Confecção que dá certo, aqui pela Rádio CBN, com o apoio da Nacional Têxtil. Boa tarde a todos. Hoje estamos como todos sabem, nossos ouvintes da CBN sabem, nós sempre trazemos um convidado que é especialista em um assunto, em determinado assunto, que com certeza o conteúdo vai fazer a diferença na vida de vocês, pessoal, profissional daqui da região. Então hoje nós temos o prazer de receber Bruno, ele é presidente da CDL Santa Cruz de Capibaribe, e vai trazer para a gente aqui inovações que foram implantadas com a união de todos, que a gente vai falar sobre o associativismo da região. Bruno vai trazer aqui a expertise e a experiência de assuntos que fazem a diferença no dia a dia de todo confeccionista. Muito prazer em recebê-lo, Bruno. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que quero começar agradecendo o convite, Romildo e Érico e Nacional Têxtil, do time Nacional Têxtil. Eu acho que parte fundamental do nosso processo de evolução no polo de confecção são momentos como esses, programas como esse, que compartilha conhecimento que pode impactar a vida das pessoas. Então é fundamental que a gente propague cada vez mais iniciativas como essa da Nacional Têxtil. Muito bem, e nosso parceiro de toda semana, o Érico Freire, que está aqui conosco, recebendo nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Érico, mais uma semana. Olá, ouvinte CBN, estamos aqui mais uma semana com muito conteúdo interessante, e é importante pontuar, a CDL Santa Cruz é uma entidade muito ativa no mercado. Ela tem um papel fundamental na sociedade, unindo as indústrias, unindo a mão de obra e trazendo muita inovação para a região. Eu acho que Santa Cruz evoluiu muito nos últimos anos, porque teve, de certa forma, a contribuição da CDL, como assim todos os empresários também. Então acho que todos juntos, unidos, alcançam um resultado diferente. Com certeza. Assim como esse programa ele foi criado, certo, para ajudar, trazer experiências, trazer dicas, trazer ajudar no dia a dia do confeccionista, dia a dia do chão de fábrica. Então esse programa é para ajudar isso. Então pessoas como o Bruno aqui participando, onde tem um trabalho, como o Mérico falou muito bem, ativo dentro da região. Que há quanto tempo você está à frente já do CDL? 8 anos, fazer 8 anos. 8 anos. Terminando o outro mandato. E o que acontece? Temos muito trabalho, foi feito muito trabalho, tem muita coisa que significa muito para hoje, para a nossa região. Eu queria começar, Bruno, com uma pergunta para você, para que você traga um pouco, embora o tempo seja muito curto aqui, mas que traga um pouco da sua, da sua visão para todos esses anos de trabalho, para toda a experiência que você tem, para o trabalho que foi feito, que eu tenho certeza que todos os confeccionistas conhecem o seu trabalho, conhecem você. Eu queria trazer uma pergunta que seria: qual a importância, como a gente vai falar do associativismo, qual a importância do associativismo para as empresas de confecção do Agreste? Olha, se a gente partir do ponto, eu gosto muito de contextualizar, contexto para mim é fundamental. Quando a gente imagina que a gente está num polo de confecção, que a gente tem duas das feiras mais conhecidas do Brasil, aqui, que é a Feira de Caruaru, imortalizada na música de Luiz Gonzaga, e a Feira da Sulanca, que expandiu braços, que transformou-se em Moda Center, no centro de compras lá de Toritama. O que é uma feira, na prática? É uma união de pessoas que ficam no mesmo espaço, unindo esforços, e a partir dali você ganha mais força, Tem um ditado popular que diz que a união faz a força, Então o associativismo, na essência, é isso. É você unir aquelas forças e canalizar essas forças. Porque não adianta também você unir forças e cada um puxar para um lado. Aí você não sai do canto. Imagina, você tem lá todo mundo em um lugar e cada um está puxando para um lado e ninguém sai do lugar. Mas se você une as pessoas, no caso os confeccionistas, você consegue direcionar. Porque direção é muito mais importante do que velocidade. Às vezes, se a gente tiver com velocidade, mas na direção errada, não vai fazer sentido algum. Então, quando você consegue direcionar, quando você consegue unir essas pessoas, o resultado vai ser muito interessante. Eu acho que o papel do associativismo, de quem está na liderança das entidades, dessas associações, é justamente esse, é tentar tornar mais claro
qual é o caminho que a gente tem que seguir, qual é a direção que a gente tem que seguir. Esse é o grande desafio do associativismo aqui no Polo de Confecção, sobretudo nesse momento de transformação digital, né, e de várias outras transformações, de vários outros impactos que vem acontecendo, que aqui no decorrer da fala a gente vai falar de vários deles. Bem, Bruno, eu conheço a CDL, já fui para vários eventos, apoiamos como Nacional Têxtil vários eventos na CDL, e eu sei que você tem um incentivo muito forte em trazer cada vez mais associados. Mas quais são os serviços que o novo associado, o novo futuro associado que não conhece a CBN pode encontrar, que não conhecem a CDL, que pode encontrar lá, sendo associado? Quais são os serviços e benefícios que ele pode ter? Olha, o principal deles é o serviço de proteção ao crédito, né, que é o tradicional já da CDL, e hoje a gente até está preparando um pacote especial aí, já que tem algumas empresas precisando vender no crediário, vender a prazo, e aí precisa se proteger também para vender, ter umas vendas seguras. Então a CDL tem esses pacotes para você fazer essas vendas seguras, analisando cada cliente de maneira muito específica e pontual. A CDL também tem hoje, que eu acho que um dos serviços bem interessantes da CDL, no momento que a gente tem escassez de mão de obra, a CDL tem um banco de currículo e ajuda a formar a equipe das empresas, aí, desde pequenas empresas a grandes empresas. Para você ter uma ideia, lá em Santa Cruz a gente ajudou na formação do time de Casas Bahia, que chegou lá em Santa Cruz e teve dificuldade de formar, e foram lá para a CDL e a gente ajudou a formar o time. Isso é muito bom no momento que está passando de apagão de mão de obra. Exatamente, né? Cada vez mais está ficando mais difícil você montar, desde grandes times até pequenos times. Às vezes você precisa abrir uma pequena empresa lá que você precisa de 4 funcionários e você não consegue. E aí tem um que chega para precisar de 40, imagina, né? Aí é uma realidade. Então a gente tem trabalhado muito nisso e consequentemente na capacitação. Né? Nós temos também bons espaços na CDL, quem conhece a estrutura física da CDL de Santa Cruz é uma das melhores de Pernambuco, uma das melhores do Nordeste. Então toda essa estrutura fica à disposição dos sócios, os cursos e capacitações que a gente sempre está lá promovendo, que a gente sabe que não adianta só você também disponibilizar currículos e essas pessoas que estão disponíveis ali para trabalhar. Você precisa também preparar essas pessoas e preparar com que de fato essas pessoas precisam aprender para impactar de maneira positiva o mercado. Não é? Porque hoje com a internet a gente tem, Romildo, uma quantidade enorme de conhecimento e de informação. Então é um grande desafio você saber, sabe, o que é que de fato eu preciso aprender para que a minha mão de obra, porque o meu serviço no mercado, ele faça a diferença, ele continue sendo relevante no mercado. Então a gente procura estar trabalhando tudo isso para levar clareza aos associados e à população em geral que busca conhecimento e capacitação sobretudo. É importante muito esse ponto que você falou aí. Além da dificuldade e a escassez da mão de obra, eu acho que aqui é o ponto principal, o ponto crucial daqui da região é a mão de obra, né? Mão de obra, tanto mão de obra como mão de obra ainda mais difícil qualificada. Né? Exatamente. Então você falou um ponto muito importante aí, que é preparar essas pessoas para o mercado do trabalho. Isso é um trabalho que vocês fazem, esse trabalho de seleção de pessoas, de conseguir trazer os currículos e trazer as pessoas e ainda preparar as pessoas. Então é um trabalho muito importante. Mas, como você falou também aí de internet, em relação à tecnologia, a gente sempre fala aqui muito sobre processos. O trabalho da gente aqui é trazer para o confeccionista assuntos que vão impactar na vida deles e facilitar para eles terem uma vida mais que eles possam ter mais tempo para eles, né? Porque quem trabalha com confecção, você sabe, isso. 100%, full, né? Time ali, né? Exatamente. Então, nesse caso, tecnologia, como é que você acha que depois da pandemia, né, todo mundo teve que receber e se agarrar à tecnologia, que hoje o online é forte por conta até do que aconteceu, uma coisa tão ruim a pandemia, e trouxe uma coisa tão boa que foi o pessoal se adequar à tecnologia. Como é que você acha que isso está hoje na nossa região, na visão do CDL? Olha, eu acho que o principal ponto quando a gente vai falar de tecnologia, é a gente entender o seguinte, que a gente precisa criar uma mentalidade que tenha na tecnologia uma oportunidade. Não é uma questão de subtração, é uma questão de soma e de multiplicação. Você tem que entender que não é o que a tecnologia pode fazer com você, é o que você pode fazer com todo esse potencial tecnológico que tem disponível hoje em dia. Por exemplo, eu acho que eu vou até adiantar alguns temas que eu ia deixar mais para frente, mas por exemplo, já que a gente falou em escassez de mão de obra e fazer um link com a questão da tecnologia. Nós fizemos uma pesquisa na CDL,
Inclusive foi uma das primeiras pesquisas que saiu a nível de Brasil, mostrando essa necessidade de se trabalhar a capacitação de mão de obra, a disponibilização de mão de obra, da escassez do apagão verdadeiro de mão de obra no Brasil inteiro, especificamente no polo de confecção e em Santa Cruz. A ocupação que apareceu em primeiro lugar na pesquisa foi vendedor. Logo depois, muito próximo, costureira, mas vendedor apareceu em primeiro lugar. Por quê? Porque hoje tem uma demanda muito grande de vendedores, tanto presencialmente, mas sobretudo no WhatsApp, atendendo no WhatsApp. E o que é que acontece? Hoje a gente tem tecnologias de inteligência artificial que disponibiliza vendedores virtuais no WhatsApp, atendentes virtuais no WhatsApp. Isso aí, há bem pouco tempo atrás, isso era conversa de ficção científica, né? De filme de ficção científica. Hoje é realidade. Nós temos uma startup lá em Santa Cruz, a Entrega Mais, que desenvolveu um atendente virtual que você conversa lá com ele e assim, você pode ser o maior especialista do mundo, você vai ter dificuldade dizer, não, isso aqui não é um humano. Do nível de humanização que eles conseguiram colocar naquela inteligência. Inclusive eu já usei o serviço. Se você colocar um ser humano para responder aquela pergunta, por mais informação que ele tenha, ele vai demorar uns 5 minutos. Exatamente. E a inteligência artificial do Entrega Mais responde em segundos. Em segundos. Realmente a ferramenta é muito boa. Então aí você consegue. E aí não é aquela coisa, sabe, Romildo e Érico, não é aquela coisa de, olha, a gente vai estar tomando a ocupação de uma pessoa. Não, pelo contrário. A gente vai estar colocando eficiência, já que a gente não está encontrando pessoas para assumir aquele posto nessas empresas. É a necessidade. A necessidade. Né? E aí, claro, o empreendedor vai ter até mais tempo, mais, digamos assim, mais estratégia para ele focar no que ele realmente precisa focar, que qual é o fornecedor que vai atender a minha necessidade, quais são os clientes que eu vou poder estar conversando com um tempo maior, dedicar um tempo maior a entender as necessidades do cliente, qual é a minha equipe de trabalho que eu posso montar com uma capacidade de produção maior, entendendo o que é que o mercado pede. Porque assim, às vezes você mergulha num processo ali na empresa que não sobra tempo para você pensar isso. Você fica meio que robotizado. E você não consegue pensar fora da curva, você não consegue ser criativo, consequentemente você não consegue se diferenciar no mercado. Isso é consequência da falta de mão de obra. Da falta de mão de obra, então, porque o empreendedor precisa assumir várias funções ali. E inclusive ali de atendente, que às vezes nem caberia para ele estar lá, mas como não tem, ele precisa atender. É melhor ele estar lá do que deixar o cliente sem resposta. É aquela velha história, né? O empresário, ao invés de estar no posto de empresário, ele está no operacional. Exatamente. Porque não tem pessoas para dar esse suporte. E aí você tem a tecnologia hoje, acessível, porque assim, tem situações também que você tem tecnologia já hoje, mas é inacessível para pequena empresa, sobretudo porque é muito caro. Mas hoje você tem atendentes virtuais baseados em inteligência artificial que está ao alcance de qualquer pequena empresa. Então isso é muito bom. E o mais interessante, uma tecnologia desenvolvida aqui no polo de confecção, que conhece o nosso contexto, conhece a nossa dor e conhece a dinâmica de funcionamento do polo. É necessário que as pessoas entendam isso, que a inteligência artificial ela veio para auxiliar, para ajudar, não para tomar o lugar da mão do humano, né? Não para isso. Ela vai ser uma soma. Isso é muito importante ao pessoal daqui se conscientizar disso, entendendo? Que ela veio justamente para isso, para diminuir essa carência, né? Exato. Você criar essa mentalidade de que você tem a tecnologia como ferramenta. Isso. E você pode explorar aquela ferramenta da forma mais produtiva possível dentro do teu contexto. Exato, exatamente. A gente falou de tecnologia, é um assunto de fato extremamente importante, mas para nosso segmento que é de moda, como é que funciona a criatividade e inovação dentro da tecnologia? Olha, eu acho que a criatividade ela é a essência, é o principal insumo da inovação, né? A criatividade tem lá no primeiro estágio, ela chega no primeiro estágio, você tem aquela ideia, mas quando você vai levar para o mercado, transformar aquela ideia em um produto, aí se transforma em inovação. Aqui no polo de confecção, Érico, a gente, durante muitos anos, a gente copiava o que via nas novelas, por exemplo, os modelos eram copiados que tinha na novela, na semana seguinte já estava lá na feira. E hoje em dia a gente fica muito feliz porque a imensa maioria do que é produzido aqui é criado a partir de uma inteligência coletiva que foi se criando aqui no polo, com profissionais criativos que foram ao longo do tempo acumulando essa experiência, entendendo o que os clientes
que visitam o polo de confecção desejam encontrar aqui. Então a gente tem hoje uma gama de profissionais criativos muito interessante no mercado, que consegue fazer isso que você colocou aí, essa transição de transformar a criatividade em inovação, que é quando você consegue entregar aquele produto que vai atender uma demanda do mercado, né? Então eu acho que é essa dinâmica que precisa funcionar, continuar funcionando muito bem aqui. Profissionais criativos transformando aquela criatividade em inovação. Inovação quer dizer uma tendência de moda que está ali no mercado, você tentar antecipar o mais rápido possível para partir na frente, se diferenciar, porque às vezes a questão que faz a diferença não é uma questão nem de ser o melhor ou ser o pior, mas você ser o diferente, você fazer diferente. E a criatividade e a inovação são fundamentais nesse processo. Algumas empresas aqui na região têm um pouco de dificuldade nisso aí, porque, como você mesmo disse, antigamente se copiava o que se via na televisão, né? Mas só que há essa atividade do pessoal, ainda tem, de ver um que está produzindo algo que chamou a atenção e querer também fazer aquela coisa do copiar e colar. Mas algumas empresas com essa mentalidade que você falou aí, hoje tem setores de criação dentro da própria empresa. Eles formam aquela equipe de design de criação, que hoje empresas de Santa Cruz, muitas empresas de Santa Cruz têm esse departamento, né? Isso. Que já terceirizou por conta do private label, da facção mais inovadora, um trabalho mais inovador. Hoje eles terceirizaram e hoje eles estão se dedicando a isso, porque eu sempre digo em todas as nossas reuniões, os nossos podcasts aqui, que Santa Cruz, ela hoje dita tendência, hoje não, há muito tempo, dita tendência. Exatamente. Ela não faz confecção, não faz sulanca como, né, já impregnado isso aí, mas ela faz moda, Santa Cruz faz moda, né? Então isso aí fica, como a gente, mesmo voltando para o mesmo assunto, dos processos, porque eu acho importantíssimo a empresa aqui e tem processos estabelecidos, pré-estabelecidos. Isso que você falou é muito interessante, Romildo, porque assim, quem está ainda naquela vibe de estar na cópia, de estar copiando, esperando, não, vou esperar o que é que meu vizinho de banco vai fazer para eu fazer igual, ele vai estar sempre na traseira da fila, né? Cada vez mais. E quem está inovando, como ele colocou, com criatividade ali, ele vai estar sempre na dianteira. Porque todo mundo vai esperar ele lançar, então quando você lança primeiro, você pega os primeiros clientes, você pega a melhor fatia do bolo enquanto vendas, enquanto participação no mercado. Então é essa mentalidade que as pessoas precisam ter, né? Hoje com a internet ficou muito mais fácil você fazer curadoria, você procurar o que realmente tem tendência, você estudar, porque antigamente era tudo muito de forma empírica. Hoje você, com estruturas como Instagram ou mesmo o YouTube, você tem tudo que você queira aprender ali na profundidade que você quiser. Exato. Então vai depender da sua atitude de buscar, de tentar trazer aquela criatividade, aquela inovação para sua marca, para sua empresa, e a partir daí você construir uma história de sucesso. Só pegando o gancho do que você falou aí, esse negócio de você ficar sempre na dianteira por conta de estar para trás, por conta de estar copiando, né? Mas assim, eu tive um caso desse trabalho que eu faço de gestão organizacional, de uma empresa que se incomodava, que o maior concorrente dela chegava na vitrine dela e tirava foto do material dela para copiar, e na outra semana a vitrine estava igualzinha a ela. Ela preocupada com isso, de continue fazendo o que você está fazendo. Só se copia quem é bom, certo? Exatamente. Se você está sendo copiado e que você está fazendo a coisa certa, então continue nesse caminho que você vai certo. Ela não tinha visto por esse lado, mas realmente é assim mesmo. E o outro, ele está se perpetuando ali na traseira da fila, né? Porque ele está esperando essa sua cliente lançar os produtos para ele, a partir daquele lançamento que ele vai startar o processo dele. Então ele vai estar sempre do segundo para trás, e ela sempre ali na dianteira. E o mais interessante é que acabou, não sei por força do destino, acabou ele saindo da região, indo para outra região, e hoje está na loja que era dele. Ainda forte, na loja que era dele. Incrível. Santa Cruz, até a gente reforça muito aqui, é muita prosperidade. Então tem oportunidade para todos. Tem oportunidade para quem está ali capitaneando a inovação. Exato. Ele tem processos de ponta em tecnologia, e também tem oportunidade para os que estão copiando e os que estão iniciando. Sim. De todo jeito, eu acredito que a evolução existe. Agora, claro, é mais fácil se perpetuar, é mais fácil trabalhar uma marca, rentabilizar o produto. Marca, exato, então, se você de fato foca na inovação e trabalha um produto diferente. Mas aí não se preocupem, para quem está ouvindo aí, quer iniciar no processo de confecção,
que tem oportunidade para todos. Até porque ninguém começa, por exemplo, com estrutura de criação interna. Não, então tem esse aqui que tá bombando, esse modelo aqui, eu vou trabalhar esse modelo aqui e não tem problema nenhum. Você está iniciando ali, que é como acontece, por exemplo, com as startups, com as empresas júnior nas universidades. Acontece muito nas pequenas confecções aqui, né? Alguém que por exemplo, é uma professora que trabalha de manhã e à tarde e à noite ela quer começar uma confecção, então ela vai fazer uma pesquisa ali, saber o que é que está tendo mais procura no mercado e vai começar fazendo exatamente aquilo ali. Com o passar do tempo e da maturidade, não é? Ela depois pode estar desenvolvendo seus próprios produtos. Mas no primeiro momento não tem nada de errado você fazer um produto que está ali no mercado, já que você ainda não tem expertise de estar criando, você não conta com um estilista, você não conta com algum profissional de criação, você trabalha aquele modelo que está girando bem no mercado, mas a tendência natural, se você quiser crescer e, sobretudo, construir uma marca, é você depois ter sua criação, ter seu próprio estilo, e esse estilo é que vai construir sua marca no mercado. É engraçado aqui em Caruaru, você relatou, tem um exemplo importante para compartilhar. Tem um cliente que compra em um dos nossos distribuidores que há mais de 15 anos ele vai semanalmente na loja e ele pega uma quantidade boa de malhas para fazer a confecção dele, trabalha com sublimação. E ele sempre que compra, ele faz a confecção e vende 100%. Isso há mais de 15 anos. Então a nossa equipe comercial meio que introduziu, rapaz, coloca cores, faz isso aí uma colisa, compra um royal, compra um marinho, um vermelho. Disse, não, o meu cliente só quer sublimação, ele só quer dessa forma. De forma para ajudar, enviamos, leve essas 5 cores. Você não precisa pagar não, só paga se você vender. Então de lá para cá, isso já faz mais ou menos 1 ano e meio, o cliente introduziu novas cores e ele também está vendendo. Então o que quer dizer? Ele demorou 15 anos para virar a chave. Então você não é obrigado a virar de chave. E não quer dizer que ele estava numa situação ruim. Ele prosperou, é um cliente de médio porte, mas ele só estava visualizando aquilo. Quando ele deu um passo atrás, hoje ele vende 30% a mais, só porque incluiu cores. Ô Érico, você tocou num ponto importante, e aí é interessante quando o empreendedor tem tempo para isso, para buscar os parceiros certos, né? Para buscar, porque partiu da sensibilidade da empresa, da Nacional Têxtil, dizer, olha, acreditou no potencial, dizer, olha, trabalha com essas cores a mais aqui, né? Porque nem todo fornecedor ia fazer isso, ia confiar e apostar junto com o cliente naquele negócio dele. Vocês, na verdade, investiram e transformaram um negócio. Então, é fundamental que o empreendedor tenha essa sensibilidade também. Será que o meu fornecedor, além de fornecer o tecido, ele é um parceiro? Porque, assim, o fornecedor de tecido, ele pode fornecer muito mais do que o tecido, simplesmente. Né? Porque aí seria só commodity, só o tecido qualquer um consegue fornecer, mas sempre tem um a mais, sempre tem um olhar diferenciado que aquele fornecedor de tecido pode ter sobre o seu negócio e tentar, em uma conversa como essa que você citou como exemplo, em uma conversa tentar impactar aquele negócio positivamente. Aí pensando, retomando o que você falou, a Nacional Têxtil não é só uma fábrica de malhas. A Nacional Têxtil, a gente apoia o confeccionista, a gente tem o nosso polo, tem a nossa central de apoio ao confeccionista, que é o stand lá dentro do Moda Center, onde o confeccionista pode enviar malhas para todo o Brasil, através da Fashion e em parceria com os Correios. A gente tem todo o treinamento para os confeccionistas, todos os eventos aqui de Santa Cruz e de Caruaru também. A Nacional Têxtil está envolvida, porque a gente acredita que a gente, impulsionando o nosso confeccionista, ele vai estar cada vez mais forte e vai fortalecer a nossa cadeia têxtil. Fortalecendo a nossa cadeia têxtil, a Nacional ganha e todo mundo ganha. É aquilo que eu costumo dizer, não é quando a Nacional é um bom exemplo disso. Não é uma questão de colocar a Nacional como melhor ou como pior em termos de fornecimento de tecido, mas como diferente, fazer um trabalho diferenciado. E isso, consequentemente, impacta de maneira positiva o mercado, né? Eu sou testemunha disso, eu venho dizendo isso, estou dizendo aqui porque já disse em vários lugares, já digo de maneira pessoal e também já disse em público, em rádios, em palestras, que se a gente tivesse aqui no Polo de Confecção outras distribuidores de tecido, outras fábricas de tecido com o mesmo comprometimento que a Nacional Têxtil tem, a gente estaria em outro patamar. Porque, por exemplo, a gente tem lá em Santa Cruz uma comunidade de empreendedores da confecção chamada Jornada
de sucesso, que a gente fez um evento muito grande, Jornada Digital, nessa transformação digital, ajudando confeccionistas nessa transformação digital, e não teve um projeto nosso que a gente levou para a Nacional Texto, que a Nacional Texto não abraçasse o projeto com a gente. E são projetos que todos eles são verdadeiramente para impactar de maneira positiva as confecções aqui do Polo de Confecção, não só de Santa Cruz, de Toritama, de Jataúba, várias cidades que participam dos nossos encontros, do Jornada de Sucesso, e o Nacional Texto sempre abraçando essas ideias, esses desafios com a gente. Então isso é fundamental. Isso é parte de um processo de evolução que você só consegue acelerar esse processo, que a gente precisa acelerar agora com essa questão digital, se você tiver os parceiros certo, né? E Nacional é um parceiro que tem ajudado a fazer a diferença. Inclusive esse programa aqui é um programa que foi apoiado, que é apoiado pela Nacional Texto. Foi feito um projeto e levado para a Nacional Texto. A Nacional Texto encaixou na ideia que eles têm na ajuda do confeccionista da região, porque a gente trouxe o projeto, apresentou a eles, eu vi a dificuldade dos confeccionistas fazendo trabalho de gestão nas empresas que eu já trabalhei, e eu vi a dificuldade. Então precisa de algo para instruir, para ajudar. Então a Nacional Texto abraçou esse projeto, que hoje já faz o quê? Uns 6 meses, vai fazer 6 meses que a gente já está com esse programa, e tem sido um sucesso. Graças a eles acreditarem, investirem no potencial da região, porque tem muito potencial. Exato, e às vezes a gente não tem noção, até fica difícil até de você mensurar o impacto, por exemplo, de um programa desse, porque às vezes tem alguém lá no carro ou em casa trabalhando, costurando, e uma frase, um pensamento que escutou de um programa desse pode virar a chave daquela confecção. Isso. Não é? Porque as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, e é comum no tempo de hoje, com toda essa enxurrada de informação que a gente tem, de todo instante chegando, de tudo que é lado, não é? Você fica na dúvida. E às vezes vem de um debate aqui de vocês, aqui no podcast, vem aquela luz que ela precisa, peraí, meu caminho é esse aí, pelo menos eu vou ter um pouco mais de segurança para escolher, porque a vida, seja ela empreendedora ou pessoal, ela é feita de escolhas, não é? E a gente precisa trazer clareza para essas escolhas, e eu acho que é isso que programa como esse aqui faz, é trazer clareza para ajudar nessas escolhas. Exato, é essa a ideia, que a gente poderia trazer um programa que pudesse falar da sua história, da sua trajetória. Então a gente preferiu trazer algo que fosse somar na vida dos confeccionistas da região, né? Você falou aí em tecnologia, nós já conversamos aqui sobre tecnologia, sobre pesquisas que a CDL faz, e uma das que me chamou muita atenção e que eu sinto muita dificuldade no trabalho que eu faço é a precificação, né? Exato. O pessoal, os confeccionistas da região, eles têm dificuldade na hora de formalizar o preço, e vocês fizeram uma pesquisa muito significante que mostra isso de verdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa. Essa pesquisa é bem recente, foi da semana passada que a gente lançou essa pesquisa na semana passada, e ela mostrou que 6 em cada 10 confeccionistas do Polo, ela foi feita no Polo, 200 confeccionistas aqui do Polo, e 6 em cada 10 mostraram que tem algum nível de dificuldade, né? Tanto na questão do levantamento do custo, como na precificação final. Então a gente preocupado com isso, a gente também junto com o startup, a gente está tentando desenvolver um projeto envolvendo inteligência artificial, porque um dos motivos para essa dificuldade é a interação com, às vezes, planilhas complexas ou com sistemas muito complexos, que leva muito tempo para você interagir e você não tem tempo. Então, às vezes, você está trabalhando ali um produto e não consultou Nacional Texto se aquele preço continua ou se o preço aumentou. Então, você formalizou um preço baseado em um preço antigo, e Nacional Preço já, olha, esse preço aqui aumentou porque o frete marítimo aumentou, o fio aumentou, por algum motivo aquele preço aumentou, e você está trabalhando com uma tabela antiga, porque não teve tempo. Aí imagina você ter uma inteligência artificial funcionando no WhatsApp, mais uma vez, que semanalmente vai mandar um zap para Érico perguntando como é que está o preço daquela malha. Quando o Érico responde, ele pega aquela resposta de Érico que já alimenta a planilha, e você pode interagir com a planilha como se estivesse interagindo no WhatsApp. Você facilita essa interação na formação de preço. É isso que eu digo, como é que você pode usar a tecnologia para impactar e simplificar a tua vida enquanto empreendedor. É isso que a CDL procura fazer. Então, quando a gente viu essa pesquisa, viu essa necessidade, a gente está tentando desenvolver esse projeto, a gente está pleiteando junto ao governo do estado, no PE Produz, um edital, tentando trazer recursos para a gente custear o desenvolvimento dessa tecnologia, para a gente colocar à disposição do Polo de Confecção, que é um problema, não é só nosso, é um problema do Brasil inteiro. Aqui foi 6 em cada 10, eu já vi pesquisas que mostram que 9 em cada 10, quando você abre em todos os segmentos, 9 em cada 10 empreendedores têm dificuldade na formação de preço. Isso é muito preocupante, porque ou você
coloca um preço muito alto e perde competitividade, ou você coloca um preço muito baixo e aí você não consegue cobrir os custos e a viabilidade financeira da tua empresa vai por água abaixo. Com certeza. Ótimo. Falando pra gente, tá perto do fim. Não, já está. Já estamos finalizando. Mas é importante falar para nossos ouvintes o que é que a CDL está pensando para os próximos 5 anos, 3 anos de novidade, o que é que está vindo por aí, o que é que o quem não é associado e deseja, ele pode esperar de novidade nesses próximos anos na CDL. Olha, muito dessa pegada tecnológica, porque não tem outro caminho. O caminho é esse, a tecnologia está aí, você pode concordar, você pode não concordar, mas você tem que se adaptar. Se alguém chegar e me perguntar, Bruno, qual é o segredo do polo de confecção? A gente não tem um segredo como uma receita de bolo. Mas o grande diferencial do polo de confecção, das pessoas que compõem e fazem o polo de confecção, é a capacidade de adaptação. E a CDL ela vai continuar se adaptando a esse mundo digital e tentando trazer o máximo de pessoas para se adaptar junto com a gente nessa transformação digital que está impactando o mundo inteiro, e a gente não está fora desse mundo, a gente precisa se adaptar da forma mais rápida e competente possível. E eu vi, claro, eu acompanho a CDL, eu vi uma foto aí de Bruno e a equipe CDL junto com o pessoal do Porto Digital de Recife, que são referência no Brasil e no mundo. E eu acredito que está vindo novidade boa por aí. Exatamente, Bruno, é por aí. Eu queria lhe agradecer mais uma vez a sua participação. Foi de extrema importância, certo? Tudo que você trouxe aqui pra gente. Eu sei que seu trabalho já é visto por todos na região, em todo o polo de confecção, mas é um prazer a gente poder contar com um conteúdo tão importante aqui no nosso programa Confecção que Dá Certo. Eu que agradeço o convite e parabenizo você e a Nacional por estar levando informação que pode impactar de maneira muito positiva a vida das pessoas no ambiente empreendedor. Isso é fundamental. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Podcast Confecção que Dá Certo. Oferecimento Nacional Têxtil. Criando a moda junto com você.